Um bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, e sejam todos bem-vindos a mais uma reunião Teófilos. E hoje, no dia 21 de setembro de 2025, 25º domingo do tempo comum. Antífona de entrada, ou seja, o canto de entrada que nos prepara para a Santa Missa e o seu grande mistério, exatamente o Salmo 118, versículos 4 a 5, e nos diz: Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Que seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Com essas belíssimas palavras começamos então essa reunião que nos prepara para conhecer cada vez mais nosso Senhor Jesus Cristo através das Escrituras. Pois bem, olha só que bonito. Gostaria de lembrar todo mundo que está participando do Teófilos, esse aqui é o nosso folheto oficial do Teófilos, que você pode ter de forma física, ou seja, todos vocês já devem ter recebido o folheto para ir lá, imprimir. Daí aqui nós temos diversas coisas, como uma introdução para todos vocês, explicando um pouquinho do Teófilos, e depois temos todo o nosso plano cronológico. Vocês podem ver aqui dos últimos dias, que vamos até o último dia de leitura, que será no dia 22 de novembro de 2026. Então ainda tem chão para a gente caminhar. Perseverança, minha gente. E ao final dele, temos aqui uma tabelinha dos livros que nós já cumprimos algumas orações ao Espírito Santo, as antífonas marianas que nós cantamos, e dessa maneira também aqui com essa belíssima pintura ao final. Mas temos algo especial, porque nós temos nosso novo site Teófilos. E para todos vocês que entrarem em www.teofilos.com.br, o link está aí na descrição do YouTube, vocês podem acessar esse folheto e muito mais. Ou seja, todos os documentos que nós apresentamos aqui, todos os slides, todas as perguntas que vocês fazem, tá tudo lá no site, incluindo também um botãozinho que vocês vão clicar do Sursum Corda, aquela leitura diária que eu faço todos os dias no YouTube, que fala sobre a leitura lida através, sempre com os óculos do Novo Testamento, obviamente, com um pequeno detalhe do magistério, da tradição e, obviamente, sempre da arte sacra. Então compensa vocês entrarem lá no nosso site, tudo de forma gratuita, como vocês já sabem, e darem uma olhada em tudo. E lá vocês também vão encontrar o nosso folhetinho, incluindo também um calendário com tudo que nós teremos. Por exemplo, hoje começamos a novena em preparação à grande festa de São Jerônimo, que é o nosso padroeiro. Mandaremos também aqui no grupo do WhatsApp, que nós já enviamos hoje de manhã, o folhetinho bonitinho para vocês rezarem, aprenderem a cantar com a gente, aprenderem a rezar com a gente, que a gente vai estudar este ano a Dei Verbum, algo muito especial e muito bonito. Você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver todos os vídeos que nós postamos aqui diariamente e também corre lá no Instagram. No Instagram e no Facebook, nós postamos diversos conteúdos muito importantes para vocês estarem também acompanhando e divulgando e nos ajudando nesse apostolado que é tão bonito. E não se esqueçam, mais uma vez, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação à leitura da semana, em relação ao Teófilos ou qualquer tipo de dúvida, nós temos o nosso e-mail oficial, que também está na descrição aqui do vídeo, contato@teofilos.com.br, e nós também temos um número oficial do WhatsApp, para vocês não precisarem ficar mandando mensagem para todos os nossos organizadores. Nós temos um número oficial, onde vocês mandam as mensagens e nós, assim, recolhemos as dúvidas e respondemos por aqui. Principalmente, obviamente, o nosso querido diretor espiritual, o Padre Marcelo Servi. Agora, vamos começar realmente com a nossa reunião com uma oração inicial. E quem preparou essa oração inicial para nós hoje foi a Cleide, que acabou de entrar também no grupo da organização.
Um bom dia, boa tarde, boa noite, Cleide. Seja bem-vinda à organização do Teófilos e vamos começar. Olá, queridos Teófilos. Iniciamos a nossa oração agradecendo por mais um dia do nosso encontro e pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos colher bons frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Cleide, pela belíssima oração inicial. Dessa forma, começamos então a estudar um pouquinho mais do que lemos nesta semana. Bom, meu quadro vai falar exatamente sobre isso. Depois eu vou passar a palavra para o Padre Marcelo, que irá dar uma formação muito bonita também sobre essa parte do Êxodo, já nos preparando para o Levítico. Logo depois temos o quadro Bíblia e Arte, um quadro do Catecismo da Igreja Católica e vamos terminar com as cenas dos próximos capítulos. Mas senta que lá vem história. Vou começar a compartilhar com vocês, então, os slides que preparamos aqui para esta parte. Estamos aqui na segunda parte do livro do Êxodo e temos o Código da Aliança. Aqui no Código da Aliança, então, vamos começar a ver a Lei do Altar. Lembrando que o Código da Aliança é, na realidade, uma coletânea de leis e costumes, e a gente poderia dividir ela em 3 partes. Uma primeira sobre o direito civil e penal, uma outra sobre as regras para o culto, e a terceira, uma moral social. Temos as leis acerca dos escravos, sobre o homicídio e também os golpes e ferimentos. E é exatamente aqui que nos deparamos com a famigerada Lei do Talião, em Êxodo capítulo 21, versículos 24 a 25, que é, neste momento, um princípio jurídico, segundo o qual a pena deve ser proporcional à ofensa. Chamo aqui a atenção para todos vocês de uma pergunta que fizeram, uma colocação, na realidade, no nosso grupo aberto do WhatsApp, que é uma dúvida que muitas pessoas chegam para nós e relatam, que é assim, bom, é muito difícil entender este Deus do Antigo Testamento. Eu consigo entender o Deus do Novo Testamento. Vamos lá. Existe aqui um problema muito grave. É lógico que a pessoa que escreveu isso, ou muitos dos que pensam dessa maneira, não é que querem cair neste erro, porém, por uma falta de conhecimento, que é exatamente o que nós iremos passar aqui, acabam pensando desta maneira. Primeiro ponto, não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Existe um Deus, um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus sempre esteve presente, de alfa a ômega, ou seja, é sempre o mesmo Deus. O que acontece aqui, minha gente, que nós devemos prestar atenção, é algo que a gente chama de antropologia. E isso, o que seria antropologia? Seria entender a Bíblia através dos passos, dos costumes e da relação do povo em sociedade naquela época. São épocas distintas, são momentos distintos. E Nosso Senhor tem que participar, tem que caminhar com esse povo dessa maneira. Por isso, como o Padre Marcelo nos recordou na semana passada, são tantas as pequenas leis, os pequenos detalhes que a gente não pode pegar de forma aleatória na Bíblia e sair aí falando que, olha, está escrito na Bíblia, então é assim. Não, de maneira nenhuma. Isso são questões de leis no Antigo Testamento, só que depois, com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é que Nosso Senhor, ele rompe essa lei. Nosso próprio Senhor vai dizer sobre isso.
Ele nos mostra como cumprir essas leis. Foi exatamente o que eu falei para vocês, que nós rezamos na antífona de entrada no dia de hoje. Estamos aqui para cumprir, para seguir estes mandamentos, para juntos caminharmos para Jerusalém Celeste. Ou seja, se você ainda acha que esse Deus do Antigo Testamento, esse pensamento é um Deus muito bruto, muito ruim, não. É o mesmo Deus. Não existe justiça sem misericórdia, não existe misericórdia sem justiça. Vamos entender, vamos caminhar juntos. Mas tem muita coisa, não dá para a gente passar tudo isso em uma aula só. Com certeza, você acompanhando aqui todo domingo, toda a formação, você vai passar a entender um pouco mais, sempre com os óculos do Novo Testamento. Se fala sobre os roubos de animais, os delitos que implicam indenização, até chegarmos na violação de uma virgem, nas leis morais e religiosas, nas primícias e nos primogênitos, a justiça, os deveres para com os inimigos, o ano sabático e o sábado, e chegamos nas festas de Israel. E aqui conhecemos um calendário das grandes festas religiosas. Primeiro seria a festa dos pães sem fermento, conhecida também como a festa dos ázimos, celebrada na primavera, aonde ocorre a Páscoa. Logo depois, nós temos a festa da ceifa, ou também a festa das semanas, que era celebrada durante 7 semanas ou 50 dias depois da Páscoa. Será que soa parecido para vocês com o nosso calendário? Pois é, o judaísmo grego chamará essa festa de Pentecostes, os 50 dias. E a terceira é a festa da colheita, que se transformará na festa das tendas, com o começo do outono. Temos as promessas e as instruções em vista da entrada em Canaã. É Deus que já está preparando o seu povo para a entrada na terra prometida. A terceira parte, temos a conclusão da aliança. Abram a Bíblia de vocês aí, Êxodo capítulo 24, Êxodo 24, versículos 8 a 11. Reparem. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Yahvé fez convosco, através de todas essas cláusulas. E Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos israelitas. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Essa passagem é muito importante para nós porque a gente repara o momento de selar a aliança. E quando que essa conclusão da aliança vai se repetir de uma forma ainda mais completa, ainda mais linda? Quando nosso Senhor Jesus Cristo evoca a memória da aliança do Sinai, quando estabelece a nova aliança em seu sangue na última ceia. Veremos isso em Mateus capítulo 26, versículo 28. E ambos são selados com uma refeição de comunhão na presença do Senhor. Pequenos detalhes que passam de vez em quando desapercebidos para todos nós. Moisés, então, sobre a montanha. A quarta parte seria as prescrições referentes à construção do santuário e aos seus ministros. Encontramos, então, a partir do capítulo 25, as instruções para a construção do tabernáculo, da arca, o propiciatório, os querubins, a mesa. São tantos pontos, as pessoas escreveram até no grupo aberto que, gente, nunca vi algo tão detalhado, mas é difícil de leitura, porém, tudo isso, cada parte, de extrema importância. Temos a contribuição para o santuário e a tenda e a sua mobília, a arca. São Gregório Magno nos vai dizer que, alegoricamente, a arca é a igreja levada ao mundo. Ela é mantida no alto, não por varas cobertas de ouro e mantida em 4 anéis, mas por pregadores dos 4 evangelhos, que brilham como ouro através da pureza de suas vidas. Que linda essa alegoria do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Temos a mesa dos pães da oblação e o candelabro, a habitação, as cortinas e os estofos,
Logo depois, a armação até chegarmos ao véu. Vejam aqui, alguém aqui se lembra onde vamos reler a descrição do véu? Qual que seria o intuito do véu mesmo? Vamos ler aí Êxodo capítulo 26, versículo 33. Êxodo 26, versículo 33. Vai nos dizer: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Quando que esse véu, então, da antiga aliança irá se romper, será rasgado por completo? Exatamente quando a nova aliança será selada. Também leremos isso na paixão de Nosso Senhor. Vai ser muito importante quando chegarmos no Tríduo Pascal para entendermos quando se fala do véu, nos lembraremos dessa passagem daqui do Êxodo. Depois do véu, chegamos então ao entendimento desta passagem. Vamos lá. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51. Mateus 27, 50 a 51. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Vai nos dizer aqui: Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisso, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Começo a entender aqui a importância de lermos o Antigo Testamento, de conhecermos o Antigo Testamento antes de lermos o Novo Testamento. Porque senão essas pequenas passagens passariam batidas por nós, passariam desapercebidas. E onde que nós iremos entender essa passagem? É com ele, é com São Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Vou ler aqui para vocês. Sendo assim, irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através de sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, então, de coração reto e cheios de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Reparem aqui como São Paulo descreve tudo isso, já e descreve também os sacramentos. O sacramento da penitência, o sacramento do batismo, o sacramento dos sacramentos, que é a própria comunhão. Sem esmorecer, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Não deixemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos antes animar-nos sempre mais, à medida que vedes o dia se aproximar. Que dia que é esse? É o dia do grande juízo, do juízo final. É o dia que Nosso Senhor irá voltar. E dessa maneira temos que todos nós estarmos preparados. E como melhor nos preparar do que conhecer as Escrituras, conhecer o próprio Cristo, como nos diz São Jerônimo. Continuando aqui as prescrições, temos então o altar dos holocaustos, o átrio, o azeite para o candelabro, as vestimentas dos sacerdotes, o éfode, o peitoral, o manto, o sinal da consagração, as vestimentas dos sacerdotes. Depois de tudo isso ser apresentado, temos então a consagração de Arão e de seus filhos e uma preparação. A purificação, investidura e unção, vocês reparam como tudo isso é muito claro como o sacramento da ordem aqui, até hoje, na Igreja de Cristo. As oferendas, a investidura dos sacerdotes, a refeição sagrada, a consagração do altar dos holocaustos, o holocausto cotidiano, e agora chegamos também no altar dos perfumes. E a gente começa aqui com uma alegoria do magistério da Igreja, que é a única fonte de onde devemos interpretar as Sagradas Escrituras. Vejamos o que São Beda nos diz. Nos diz que, alegoricamente, os dois altares do tabernáculo significam as duas alianças da salvação. O primeiro, usado para sacrifício de animais e colocado fora do santuário, representa o culto da antiga aliança.
Já o segundo, que é usado para incenso, é colocado dentro do santuário diante do lugar santíssimo, representa a adoração interior e mais perfeita da nova aliança. Temos o tributo para o culto, a bacia, até chegarmos ao óleo da unção. E esse óleo santo da unção é também chamado do Santo Crisma. Aqui temos uma aulinha de hebraico da semana. Vocês sabiam que todos vocês sabem como se fala em hebraico e em grego o ungido? Quem seria o ungido do Senhor, o ungido de Yahvé? Temos duas palavrinhas, Messias e Cristo. Ou seja, pois é, para todos vocês que não sabiam, Cristo não é sobrenome de Jesus, assim como eu me chamo Vinícius Catá, Jesus se chamava Jesus Cristo. Porém, Cristo é o título. Jesus, Messias, Jesus é o Cristo. Temos Messias em hebraico e Christos em grego. Temos o perfume, os operários do santuário, um repouso sabático, que esse repouso sabático para todos nós com a nova aliança é o repouso do domingo. E a entrega das tábuas da lei a Moisés. Muito provavelmente cada tábua da lei tivesse a lista completa do decálogo. Isso é algo muito interessante, ou seja, não seriam 5 mandamentos de um lado e 5 do outro, porém, em cada tábua teriam os 10. E seria uma fonte idêntica à outra. Isso era um costume das tribos e dos povos daquela época. Sendo assim, uma tábua seria para Deus e outra para Israel. Na quinta parte, chegamos num momento tão triste e também muito feliz logo depois disso, que é o bezerro de ouro e a renovação da aliança. E aqui nos é apresentada uma reflexão sobre a aliança rompida e depois refeita. O povo se desespera, já que Moisés fica longe por 40 dias e 40 noites e não sabem o que se passou com ele. Temos o bezerro de ouro, povo de cabeça dura, uma dura cerviz. E Yahvé que adverte Moisés. Porém, Moisés, escutando tudo aquilo de Deus, ele vem e faz uma oração. E é lindo ver esse momento como Moisés intercede pelo povo e conversa com Deus. Ele permanece com o povo pecador e age como um verdadeiro profeta. Moisés, então, retornando, quebra as tábuas da lei. Temos o papel de Arão na falta do povo e o zelo dos levitas e uma nova oração de Moisés. Moisés aqui se oferece para suportar a iniquidade de Israel de uma forma vicária. Ele mesmo preferiria sofrer a maldição da morte a ver o povo da aliança destruído por apostasia. Temos a ordem para a partida até chegarmos à tenda. Vamos abrir aí Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11. Vai nos dizer: Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento, mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Bom, meus caros, esse privilégio cedido a Moisés nunca mais foi cedido para nenhum profeta em Israel. E, segundo leremos e conheceremos isso em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, no finalzinho do Pentateuco. Mais uma vez é repetida a oração de Moisés e essa parte tão importante, Moisés sobre a montanha. De repente parece que todas as coisas mudam. Vamos ler então Êxodo 33, versículo 20. Logo depois, alguns versículos depois. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. E agora? Não dá para entender. A direta visão da essência de Deus é uma bênção reservada apenas para depois que morrermos. Mas aqui a gente se depara com o desconforto de Moisés e ele acaba sendo direto com Deus. Moisés quer se aproximar tanto quanto possível da realidade de Deus e os autores do texto nos dão 3 respostas justapostas. Primeiro, não é possível conhecer a própria glória de Deus, apenas os efeitos de sua graça, bondade e ternura. Segundo, enquanto o homem vive sobre a terra, Deus permanece incognoscível. E a terceira, é possível ver Deus de costas,
trevas, ou seja, podendo-se constar os efeitos de sua glória na história e na criação, mas não é possível vê-lo face a face. E agora? Vamos comparar com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos diz que viu a face do Pai no seu pleno esplendor da beleza. Mas espera aí. Jesus não é também a segunda pessoa de Deus, da Trindade? Então vamos entender de uma vez por todas o que isso quer dizer. São Cirilo de Jerusalém nos ajuda com isso e nos diz: como ninguém nesta vida pode contemplar a face da divindade e viver, Deus assumiu a face da humanidade em nosso Senhor Jesus Cristo, permitindo-nos vê-lo de acordo com nossa capacidade e viver. Continuamos com a renovação da aliança e as tábuas da lei e a aparição de Deus. E aqui temos uma passagem grandiosa, essa conclusão da aliança que é precedida de uma manifestação de Deus. Abram aí, Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 6. Nós leremos: Yahvé desceu em uma nuvem e ali esteve junto dele. Ele invocou o nome de Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e em fidelidade. Minha gente, reparem aqui que o sujeito, quando se diz ele proclamou, não é bem definido. Ou seja, não se sabe ao certo quem disse essa frase. Se foi Moisés ou se é o próprio Deus que nos diz. Porém, lento em cólera, lento para a cólera. Vejam aqui os pequenos pontos que vão nos apresentando esse Deus de justiça e de misericórdia. Temos pela segunda vez aqui a apresentação à aliança. E pela segunda vez Moisés passa 40 dias e 40 noites jejuando no Sinai. Dessa vez o povo não irá mais pecar esperando por ele. Será? Temos Moisés que desce então da montanha. E aqui vem uma aulinha de hebraico, que eu gosto tanto dessa aula, porque ela é muito importante para nós. E a explicação como ler em hebraico essa palavrinha. Abram aí a Bíblia de vocês, Êxodo capítulo 34, versículo 29. Êxodo 34, versículo 29. Vou ler aqui pela Bíblia de Jerusalém, que vai nos dizer: quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Ao sair, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado, e os israelitas viam resplandecer o rosto de Moisés. Depois Moisés colocava o véu sobre a face até que entrasse para falar com ele. Pois bem, o que isso aqui tem de importante para nós? Vamos, senta que lá vem história. Quando a gente escreve em hebraico, essa primeira palavrinha que temos aqui, esses são como se fossem consoantes para nós, ou seja, um N, se fôssemos fazer a transliteração, né? Teríamos um Q, um R e um N ao final. Porém, aqui estão faltando as vogais, que em vogais em hebraico dizemos os nikuds. Logo, essa palavra poderia significar duas coisas. Poderia significar o verbo karan, que é brilhar e resplandecer. Vocês estão vendo aqui embaixo que tem, esses são chamados nikuds. Aqui seriam karan, que significa então brilhar, resplandecer, que a face de Moisés resplandecia, brilhava, como nós lemos aqui na Bíblia de Jerusalém, ou também pode ser o substantivo queren. Porém, queren, vocês estão vendo que só muda aqui, ó, isso daqui que se chama nikud, só muda esse nikud embaixo das consoantes. Porém, o que significa queren? Queren significa chifre. E como que o povo lia naquela época? Bom, minha gente, para o hebraico, para as pessoas que leem o hebraico, dá para decifrar muito fácil. É como se a gente, por exemplo, hoje em dia, a gente coloca as palavrinhas tão pequenininhos, então, se todos vocês lerem PQ, vocês sabem que significa porquê. Então, é da mesma maneira, muito próxima daqui. Então, não precisaria escrever.
porém as palavras poderiam ser interpretadas de uma outra forma. Tá bom, Vinícius, muito interessante tudo isso, mas aonde que você quer chegar com isso? Pois bem, quem foi mesmo o santo padroeiro de todos nós estudantes da Bíblia e o santo que fez a tradução oficial da Bíblia para a língua da nossa igreja, que é o latim, cuja novena começamos hoje, é ele, São Jerônimo. Então vamos ver como que ele traduziu essa parte. Aqui vocês vão encontrar na Vulgata Clementina, tá certo? Tem uma pequena diferença entre a Vulgata Clementina e depois a nova Vulgata. A gente vai ler aqui. Cumque descenderet Moises de Monte Sinai. Então, quando Moisés desceu do Monte Sinai, tenebat, duas tábulas testimoni, tinha duas tábuas da aliança, da testemunha, et ignorabat vem da ignorância e desconhecia, quod cornuta esset facie sua, ex consortio sermonis domini. Ou seja, e desconhecia quão cornuda estava a sua face depois dessa conversa direta com Deus. Vejam só, São Jerônimo traduz dessa maneira, ou seja, ao invés de caran, brilhar, ele traduz como queren, que é cornuda, ou seja, com chifres. E o que isso muda para nós? Pois bem, quem já veio para a Europa, especialmente já foi para Roma, ou quem gosta de apreciar pinturas e arte sacra, já deve ter se deparado com Moisés um pouquinho diferente, como a gente pode ver aqui. Ou seja, Moisés com dois chifres. Pois é isso, minha gente. Agora vocês sabem de onde que vem isso. Então, toda vez que vocês entrarem numa igreja, que vocês verem, por exemplo, como está aqui, ou aqui embaixo, esses dois chifres, não significa que Moisés era malvado, era ruim. Porém, é essa a ideia, esses dois chifres. Porém, ele vem muito mais do que isso, a gente pode ver aqui nessa pintura, como se fossem dois chifres, cornuta, mas resplandecendo. Tá bom? Essa é a aulinha de hebraico, é a aulinha de arte sacra da semana. Então, agora, toda vez que entrarem dentro de uma catedral, de uma igreja na Europa, ou de repente até aí no Brasil, verem um homem, talvez com tábuas na mão e com dois chifres, vocês já sabem quem é. É Moisés. A sexta parte, temos então a construção e a ereção do santuário. Os capítulos 35 a 40, os últimos capítulos, irão descrever a construção do tabernáculo da maneira que Deus havia pedido, uma repetição exata da descrição anterior. Ou seja, tudo isso que a gente leu antes vai ser repetido aqui agora. Temos a lei do repouso sabático, a coleta dos materiais, os operários do santuário e a entrega da coleta. E isso é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Da onde o povo achou todo o ouro e material para a construção se eles estavam no deserto? Como que poderia ter acontecido isso? Pois bem, se a gente lê com a graça de Deus e a gente vai lá e segue tudo direitinho, da onde que vem tudo isso? A gente vai ter que voltar na leitura da semana passada, Êxodo capítulo 12, versículo 35. Abram aí, Êxodo 12, versículo 35, que temos aqui. Os israelitas fizeram como Moisés havia dito e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Tá aí da onde que vem toda essa coleta, todo esse ouro, todo este material. Se fala da habitação, da armação, da cortina. Logo depois se repete a passagem da arca, da mesa dos pães da oblação, do candelabro, o altar dos perfumes e o óleo da unção e o perfume, o altar dos holocaustos, a bacia, a construção do átrio, a enumeração dos metais, a vestimenta do sumo sacerdote, o éfode, o peitoral, o manto, as vestimentas sacerdotais e o sinal de consagração. Vocês estão vendo, minha gente, que aqui nessa parte se repetiu tudo aquilo que a gente acabado de ler. Porém, isso é Sagrada Escritura. É entendermos o porquê que é repetido, que não está aqui à toa. Terminando tudo isso, temos a entrega das obras realizadas a Moisés. Abram agora Êxodo 39, versículo 43. Êxodo 39, versículo 43. Moisés viu toda a obra.
tinham feito como Yahvé havia ordenado, e Moisés os abençoou. Moisés deveria inspecionar a obra, pois ele já tinha visto o modelo perfeito mostrado para ele por Deus em Êxodo capítulo 29, versículo 9 e 40. Deus apresenta para Moisés já o modelo perfeito, e por isso que Moisés passa para todo o povo como que deve ser feito. E aqui o povo apresenta para Moisés para ver se estava do jeito que Deus tinha mostrado para ele, e ele abençoa e segue o caminho. Temos a ereção e a consagração do santuário, a realização das ordens divinas, e Yahvé que toma posse do santuário. E de que maneira Yahvé toma posse do santuário? Temos aqui a teofania, essa palavra que eu gosto tanto, minha gente, que aparece várias vezes também nas Sagradas Escrituras. Mas essa é a teofania, como nós podemos ver aqui nessa ilustração também. Quem quiser entender um pouquinho mais de teofania, abre o Catecismo da Igreja Católica, número 697. Catecismo da Igreja Católica 697. E para terminar, a nuvem que guia os israelitas. Pronto, meus irmãos, o santuário está completo, porém é apenas um provisório, enquanto se aguarda a construção do Templo de Jerusalém, e o povo ainda precisa caminhar muito tempo no deserto até entrar na Terra Prometida. Mas Deus já está presente no meio do seu povo, escolhido para guiar a sua caminhada até chegar a essa Terra Prometida. Dessa maneira, dou os parabéns para todos vocês, pois fim do livro do Êxodo. Terminamos dessa maneira o segundo livro dos 73 livros das Escrituras. Ei, minha gente, esse livro não foi fácil, mas é um livro muito bonito e um livro que espero que todos vocês tenham aproveitado muito para ler. A história vai continuar e tem muita coisa pelo caminho ainda. Perseverança, minha gente. Quem conseguir terminar o Pentateuco, ou seja, só faltam mais 3 livrinhos, consegue tranquilamente ler a Bíblia inteira. Então, continua aí. Se você estiver um pouquinho atrasado, não tem problema, pega um pouquinho mais do teu tempo, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde, mas leia a Bíblia conosco. Vamos entendendo tudo isso. Essa era a minha parte para hoje, e agora eu vou passar a palavra para o Padre Marcelo, que o Padre Marcelo já vai nos preparar para o livro do Levítico aqui. O Padre Marcelo já tinha falado sobre o culto a Deus no Êxodo, mas agora iremos ler o culto a Deus no Levítico, o culto e os ministros. E aí, Padre Marcelo, como que vai ser nessa semana? Olá! Vamos falar sobre o livro do Levítico e de todo o sistema de culto deste povo de Deus de cabeça dura, que amava Deus de todo o coração, mas tinha o coração dividido, né? Mas eles queriam prestar culto a Deus, queriam adorar a Deus como Deus tinha pedido. E é um assunto meio denso. Prepara aí o seu copo com água, o seu cafezinho. Eu tô com o meu preparado aqui. Agora que eu tô vendo. É a caneca dos meus 25 anos de padre ano passado. É até personalizado. É personalizado aqui. Né? Presente da minha prima Bel Marrete. Café Lungo. Obrigado, Bel. Um café lungo aqui para a gente acordar um pouco e sintonizar a nossa mente naquilo que vamos estudar. O Vinícius, precisaria ter uma caneca do Teófilos, né? Acho que nós nunca pensamos nisso. Uma caneca Teófilos para a gente tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, né? E estudar a palavra de Deus, principalmente quando a gente lê a Bíblia de manhã. Falando nisso, vocês estão lendo a Bíblia direitinho? Não estou lendo aqui, ó, letra grande para velhinho, que nem eu, né? Tá? O zóio, fui fazer exame de vista, a médica falou, padre, você sabe, uai, depois dos 50, as vistas dão uma mudadinha. Mas estamos aqui, ó, estou perseverando. Esse ano eu estou lendo a Bíblia letra grande. Pela quinta vez lendo a Bíblia inteirinha, como muitos de vocês vão fazer, garanto. A experiência é muito boa e muito edificante para a nossa vida espiritual. Mas vamos lá, vamos falar sobre o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E aí o pessoal mais sensível aos nossos animaizinhos
vão fazer muitas perguntas certamente, né? Mas era o jeito que o povo tinha de adorar a Deus, era o jeito que Deus permitiu e mandou, segundo a mentalidade desta época da história da humanidade. Então, a adoração de Deus no Levítico, a instituição do culto e dos ministros. Vou falar um pouquinho do contexto desse livro. Olha que interessante essa gravura aqui, né? Aqui nós temos um sacerdote no tabernáculo, é uma ilustração de uma Bíblia. Ali eles estão montando o tabernáculo. Você vê que o sacerdote, no meio de muitos utensílios de ouro, como nós falamos na semana passada, está ali a arca meio que coberta, né? E ele está oferecendo o incenso. Olha a roupa dele, que interessante. Então, o livro do Levítico fala do sistema ritual do Antigo Testamento. Deus, que queria um povo santo, exigia ministros santos para um culto santo na sua presença. Então, os primeiros 7 capítulos falam dos preceitos rituais para oferecer sacrifícios. Os capítulos 8 a 10, já que os anteriores falaram do sacrifício a ser oferecido, falam dos que oferecem o sacrifício, ou seja, os sacerdotes. Os capítulos 11 a 16 falam da pureza do povo, do que é puro, o que é impuro, né? E o Levítico 17 a 27 dará diretrizes, princípios morais, disposições de espírito para o estilo de vida concretizado na lei da santidade. É como um pequeno manual de santidade do Antigo Testamento. Uma observação relativa ao livro do Êxodo serve para o livro do Levítico também, né? Que nós encontramos muitos preceitos aqui do que é puro, do que é impuro, do que pode comer, do que não pode, do que pode vestir, do que não pode. E a pergunta é: tudo isso é válido para nós ainda hoje? Sim ou não? Claro que tem que ser entendido bem no contexto. E lembro sempre que o nosso ponto de referência é o Senhor Jesus. É Ele o nosso culto, é Ele o nosso sacerdote, é Ele o nosso sacrifício, é Ele o nosso altar. Ele é a chave de interpretação da Escritura inteira. Então não basta dizer, está aqui no Levítico. Jesus fala alguma coisa sobre isso? Interpretamos o Antigo Testamento com a palavra de Jesus no Novo Testamento. Então, o biblista von Rad diz assim: o Senhor havia instituído no culto de sacrifícios um dispositivo que inaugurava, em favor de Israel, uma comunicação permanente, um modo de relacionar-se com ele. Era através desse dispositivo que Deus estava acessível para a gratidão de Israel, que podia estar em comunhão de refeição com ele e, sobretudo, que podia beneficiar-se da sua vontade de perdoar. Então, nós tínhamos sacrifícios de agradecimento, as pessoas imolavam animais para agradecer a Deus. Parte desse animal era separada para os sacerdotes, a parte que eles consideravam melhor era queimada no altar, e uma parte de alguns desses sacrifícios era comida pelas pessoas que ofereciam. Então, era um banquete sacrificial também, porque comendo parte daquela carne que tinha sido oferecida para Deus, as pessoas se sentiam em comunhão com Deus, né? Mas também, quando faziam algum pecado, as pessoas ofereciam alguns animaizinhos, né, para expiar o seu pecado. Em geral, os animais sacrificados eram levados ali para o pátio exterior, na frente da tenda da reunião, e o sacrifício acontecia a partir de alguns passos bem precisos, né? Primeiro passo: o ofertante apresentava o animalzinho a ser sacrificado. Segundo passo: o ofertante impunha as mãos, colocava as mãos em cima do animal a ser sacrificado. Se fosse um sacrifício de expiação, ele confessava suas culpas também. Depois, o ofertante imolava o animal, sacrificava o animal, geralmente degolava o animal diante do altar. Aí vinha a parte do sacerdote, que recolhia uma parte do sangue, né, para ser ou aspergido ou derramado sobre o altar, esfolava o animal, repartia o animal, né? E por fim o sacerdote queimava, conforme o tipo de sacrifício, ou
a vítima inteira ou parte dessa vítima. O primeiro tipo de sacrifício, que está lá no livro do Levítico, capítulo 1, é o holocausto. Então, era uma oferta voluntária e pessoal, quando o pessoal queria agradecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e renovar a comunhão com Deus. Era um sacrifício animal, que simbolizava o oferecimento da vida do povo. Era queimado inteirinho sobre o altar. Podia ser um boi, um carneiro, uma ovelha, uma ave, e eram oferecidos sacrifícios pela manhã, holocaustos pela manhã e pela tarde. Era consumido completamente pelo fogo e tinha o odor agradável ao Senhor. Em cada slide que vocês vão receber depois aqui da nossa reunião, eu coloquei alguns textos bíblicos, em geral, do Novo Testamento. Por exemplo, aqui embaixo, 1 Pedro 2,5, Efésios 5,2, e deixo para o estudo pessoal de vocês interpretar estes sacrifícios à luz do Novo Testamento. Um segundo tipo de sacrifício, lá em Levítico 2, é a oblação. Aqui não se tratava de sacrifício de animais, mas era um sacrifício vegetal que simbolizava reverência e gratidão a Deus. Então se ofereciam um punhado de farinha, a melhor farinha, a flor da farinha, né? O azeite, o incenso, tudo era queimado em cima do altar, em partes. Outra parte era consumida pelos sacerdotes. Era um sacrifício de suor, de odor agradável ao Senhor. Não se esqueça de ler depois os versículos bíblicos do Novo Testamento embaixo. Levítico 3, os sacrifícios de comunhão. Eram sacrifícios de carneiros, de ovelhas, de aves, que buscava comunhão com o Senhor, queimados sobre altar, geralmente utilizados para agradecer ou pagar promessas. Nesse caso, o sacrifício era dividido em três partes. A vítima era dividida em três partes. Uma parte queimada no altar para Deus, uma parte para quem oferecia comer com a família, para se sentir em comunhão com Deus, e uma parte para os sacerdotes ofertantes. E era um sacrifício de odor agradável ao Senhor. Depois nós temos os sacrifícios pelo pecado, quando o povo se sentia em culpa diante de Deus, oferecia um animalzinho. Ou podia ser também um sacrifício vegetal. Então, assim, oferecendo esse bichinho, era como se eles sacrificassem esse animal no lugar deles mesmos. Só que esse sacrifício era oferecido fora do campamento, lá no depósito das cinzas, onde se jogava todo o refúgio de tudo que tinha sido sacrificado. Então, lá, né, nesse compartimento, bem fora do acampamento, se fazia o sacrifício pelo pecado, que era dividido em duas partes, uma parte queimada e uma parte oferecida ao sacerdote. Mas era queimado fora porque se considerava que esse sacrifício não tinha odor agradável a Deus. Depois nós temos também o sacrifício de reparação, né, dos direitos lesados de Deus ou do próximo, que também era queimado fora do altar, não tinha odor agradável ao Senhor, e dividido em duas partes, uma parte para Deus e outra parte para todos os sacerdotes. Quem é que ofereceu esses sacrifícios, né? Eram os levitas. E tinha dois motivos para isso, né? Primeiro, reconhecer a defesa dos direitos de Deus. Então, os levitas eram uma classe, uma tribo separada para Deus, e eles substituíam os primogênitos que não eram oferecidos a Deus, né? Então, os sacerdotes estavam como esse grupo que era direito e propriedade de Deus e consagrado ao seu serviço. Somente os descendentes de Arão, da linhagem de Levi, podiam ser sacerdotes e realizar sacrifícios conforme a ordem de Deus. Os demais levitas eram auxiliares, eles montavam, desmontavam o santuário, eles transportavam o tabernáculo. E para se sustentar, porque eles não plantavam, não colhiam, não criavam, eles recebiam essas partes dos sacrifícios e também o dízimo das outras tribos,
com essas ofertas, eles mantinham a si mesmo e as suas famílias. O clã de Caate, os caatitas, um clã dentro da tribo de Levi, era encarregado de transportar os móveis. Olha como é que era tudo organizado. Então, esse pessoal era que levava a arca, a mesa dos pães, os altares, a menorá, que é o candelabro de 7 velas, os objetos sagrados, o véu do Santo dos Santos. Então, os sacerdotes desmontavam, cobriam tudo, e essa família que os caatitas, família de Caate, transportava esse pedaço do santuário. Os gersonitas, da família ou do clã de Gerson, cuidavam do tabernáculo, das coberturas, cortinas, do véu da entrada do átrio e de todas as cordas necessárias. E o pessoal da família de Merário, os meraritas, transportava e erguia a estrutura do tabernáculo e do pátio. Eles cuidavam das tábuas, das pranchas, das vigas, colunas, bases, estacas, cordas e dos acessórios. Então, veja, dentro da tribo de Levi, havia funções muito precisas para cada família, para cada clã, né? De tal maneira que tudo era muito organizado e muito certinho. Eles levantavam acampamento, depois eles se fixavam em outro lugar, já tinha a tarefa certinha, quem fazia o quê. E os sacerdotes, né? Moisés abençoou os sacerdotes, abençoou os israelitas e falou para os sacerdotes antes de morrer: eles devem ensinar tuas normas a Jacó e a Israel, eles oferecem incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Então, a função dos sacerdotes era ensinar a lei de Deus e oferecer o culto diário na tenda da reunião. Os sacerdotes usavam uma roupa própria deles. Todos usavam um calção, uma túnica, um cinto e um turbante de linho, como o sacerdote da direita aqui. Mas o sumo sacerdote, que tinha funções específicas, era o chefe dos sacerdotes, além disso, ele usava um manto, um efode, são as peças que vocês vão vendo em cima da túnica branca, um peitoral, como vocês podem ver ali, chamado peitoral do juízo, com 12 pedras coloridas, uma para cada tribo de Israel. O urim e o tumim, que eram objetos usados para a adivinhação e para tirar a sorte em questões controversas. E, por fim, na cabeça, um diadema de ouro. E quando os sacerdotes entravam no serviço, eles seguiam um ritual muito próximo à investidura dos primeiros sacerdotes, ou à consagração dos primeiros sacerdotes, que está lá em Êxodo 29. Primeiro, eles tomavam um banho de purificação. Se lembrem que o banho não é o mesmo conceito que nós temos aqui, que tomamos 2, 3 banhos por dia no calor do Brasil. Então, era um banho ritual. Se tomava esse banho para se sentir puro. Depois, eles eram vestidos e, por fim, acontecia a unção dos sacerdotes, consagrando-os para o serviço do culto. A consagração dos sacerdotes preparava eles para os 3 tipos de sacrifício, né? Mas na sua consagração, esses sacrifícios já eram oferecidos. Um novilho, que era sacrificado pelo pecado. Um primeiro carneiro, como holocausto, queimado inteirinho. E um segundo carneiro, como sacrifício de paz. O relato dessa consagração dos primeiros sacerdotes é estupendo. Havia uma santidade excepcional perto do altar, considerado lugar de encontro com o Senhor. Essa santidade foi salientada pelo sacrifício cotidiano de um novilho, durante 7 dias seguidos, o sacrifício cotidiano de 2 cordeiros e a oferta do incenso pela manhã e pela tarde. Tudo muito bonito, né? Só que aqui uma questão. Jesus é o nosso sacerdote, o nosso sacrifício, o nosso meio de comunhão com Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 26 e 27, diz: tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores, elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo.
Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. Depois, Hebreus 9 nos recorda. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, e isso uma vez por todas obtendo uma redenção eterna. Então, para nós, esse sistema antigo de culto não tem muito sacrifício, já que Jesus o suplantou. E é por isso que a gente diz que tem muito sentido para o cristão ficar voltando ao Antigo Testamento, como algumas correntes aí constroem, reconstroem réplicas do Templo de Jerusalém, ou então costumes e práticas do Antigo Testamento, roupagens dos sacerdotes e levitas antigos. Não tem nenhum sentido tudo isso. Jesus é o nosso sacerdote, nosso templo, o nosso altar, o nosso sacrifício. Fiquem com Deus. Cafezinho para terminar. Um abração para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado ao Padre Marcelo pela belíssima explicação e agora a gente continua a nossa formação aqui de domingo com esse quadro que eu gosto tanto, que é o quadro Bíblia e Arte, sempre com a arte sacra relacionada à leitura da nossa semana. E hoje a nossa organizadora Duda vai falar um pouquinho sobre esta belíssima ilustração, que é Moisés descendo o Sinai com as tábuas da lei, de Gustave Doré. Duda, é com você. Olá, pessoal, uma ótima tarde a todos. Então, vamos para mais um quadro Bíblia e Arte. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma das ilustrações do artista francês Gustave Doré, de uma das séries de 241 gravuras em madeira, projetadas pelo artista e gravadas, então, para uma nova edição de luxo da tradução francesa de 1843 da Bíblia Vulgata, popularmente conhecida como a Bíblia de Passeios. Então, existem várias cópias dessas em museus e bibliotecas. O artista francês, ele produziu centenas dessas ilustrações de qualidade sobre histórias bíblicas em sua vida. E elas foram usadas na Bíblia em muitos idiomas na Europa e também no século XIX. Em especial essa obra em que conta para nós aí Moisés descendo o monte Sinai com as tábuas da lei. Nós temos essa gravura, então, representada em madeira. E, de uma maneira geral, o contexto bíblico que eu trago aqui para vocês são 3 pontos. O primeiro deles, a primeira quebra das tábuas. Então, essa reflexão, após receber as primeiras tábuas da lei, no Monte Sinai, Moisés desceu e encontrou o povo a adorar o bezerro de ouro. E em fúria, ele atirou as tábuas ao chão, né? Então, aí é tirada de um trecho bíblico da passagem de Êxodo. Então, nós temos esse ato antes da quebra dessas tábuas, né? Então, a criação das novas tábuas. Deus ordenou, então, a Moisés que fizessem 2 novas tábuas de pedra, as quais ele subiria novamente o monte para receber. Moisés, então, seguiu essa ordem e as segundas tábuas que continham os 10 mandamentos foram escritas, então, por Deus. E qual foi a visão de Moisés ao descer o monte, né? Quando ele desce o Monte Sinai com as novas tábuas, o seu rosto brilhava, mas ele não sabia disso. E os israelitas, ao verem o seu rosto resplandecente, ficaram com medo, o que pode ter sido interpretado como uma aura de autoridade divina. E, de uma maneira aí, analisando a obra, nós temos 4 pontos a serem destacados. O momento, ou seja, a ilustração do artista Doré, ela capta o momento de Moisés descendo o monte, e não a quebra das tábuas em si. A expressão de Moisés e a representação da luz, na obra, enfatiza, ou seja, que Moisés transmite autoridade, seriedade na mensagem de Deus.
O seu rosto resplandece, demonstrando uma comunhão com Deus e transmite a sua santidade e o peso da mensagem a ser trazida ao povo. E essa luz, ela é representada, então, através aí, erroneamente interpretado como 2 chifres, mas nós temos, então, a representação de ser uma luz, de santidade e presença de Deus. E o cenário dramático, ou seja, o artista, ele era um mestre em criar cenas dramáticas com paisagens e atmosferas. O Monte Sinai, então, ele é retratado como um local selvagem e rochoso, como a gente pode perceber, aos pés de Moisés, com nuvens densas no céu e raios ao fundo, refletindo então esse encontro grandioso e ao mesmo tempo assustador com Deus. Ao pé da montanha, nós temos então a presença do povo de Israel. E por fim, a autoridade divina, ou seja, a ilustração de Doré, ela é uma poderosa representação da autoridade de Moisés. Transmite o caráter sagrado da lei e a divindade da mensagem de Deus. E por fim, nós temos então como conclusão dessa obra de que Gustave Doré representa de maneira artística a santidade e a autoridade divina de Moisés ao descer o Monte Sinai. Essa ilustração, portanto, ela realça a sua relação especial com Deus e transmite o peso da mensagem que ela traz ao povo de Israel. Muito obrigado, Duda. E agora, através da arte sacra, vamos então ao magistério da Santa Mãe Igreja. Não apenas lendo as Escrituras, mas vendo também o que o Catecismo da Igreja Católica nos passa. Hoje temos um número muito interessante que vai falar um pouquinho sobre a lei de Moisés e como que seria esta lei em preparação ao Novo Testamento, ou seja, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo vem nos passar. Sempre lembrando, Antigo Testamento deve ser lido com os óculos do Novo Testamento. Quem vai apresentar para a gente hoje é a Fabiana. Então, Fabiana, uma boa tarde para você. Boa tarde. No Catecismo da Igreja Católica de hoje, nós veremos o parágrafo 1964, que nos mostra a lei de Moisés como uma preparação para o Evangelho. A lei antiga dada a Moisés lá no Monte Sinai foi como um presente, um dom de Deus para o seu povo lá no Antigo Testamento. Ela mostrava sobre a diferença entre o bem e o mal, orientava a vida moral e mantinha viva a esperança do Messias. Ela foi como um guia que ajudava a humanidade a se manter fiel às vontades de Deus, especialmente depois da infidelidade e do pecado que marcou a história da humanidade. Mas essa lei, ela tinha um limite. Ela mostrava o que era o pecado, mas ela não oferecia a força interior necessária para vencê-lo. Por isso, o catecismo a coloca como um pedagogo, como um educador que ajuda o aluno a chegar até o seu mestre. A lei, ela educava o coração, mas ela não o transformava totalmente. Ela preparava ele para algo maior. São Paulo vai dizer que essa lei, ela era como a sombra dos bens futuros. Ela anunciava a prefiguração da salvação, mas não a realizava em si mesma. O povo aprendia a esperar a vinda de algo maior, que é o Messias. E essa promessa se cumpre mesmo com a chegada de Jesus Cristo. Nele, a lei alcança sua perfeição. O Evangelho não vem para abolir a lei de Moisés, pelo contrário, ele o eleva à sua plenitude. Cristo, ele não traz apenas os mandamentos, mas também a graça do Espírito Santo, que faz com que transforme o coração humano para que se torne possível viver o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Assim, nós podemos dizer que a lei antiga foi como uma sombra da realidade futura, enquanto o Evangelho é a luz plena. A primeira orientou e preparou, e a segunda realiza e salva. Em resumo, a lei de Moisés foi necessária, mas ela não foi o suficiente. Ela conduziu o povo até a Cristo, que é a plenitude da revelação de Deus, e a verdadeira força para viver a santidade. Enquanto a lei antiga foi necessária e boa, a lei nova é perfeita e definitiva. A primeira serviu de preparação e a segunda realiza a salvação. A primeira apontava o caminho e a segunda dá força para percorrê-lo.
Assim, nós compreendemos que a lei de Moisés foi indispensável na história da salvação, porque foi ela que preparou a humanidade para a chegada de Cristo. Mas é somente no Evangelho que encontramos a graça plena, a liberdade interior e a verdadeira comunhão com Deus. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabiana, pela belíssima apresentação. E agora, minha gente, terminando aqui a nossa reunião, nós temos esse quadro que também é muito importante para todos nós, para nos prepararmos para a semana, que é o quadro Cenas dos Próximos Capítulos. Quem escreve esse texto toda semana e já está escrevendo com a gente aí já faz um bom tempo, não é só do Teófilo 5, é o nosso organizador Jackson. E é o próprio Jackson que vai nos apresentar o que iremos ler, o que iremos meditar e conhecer um pouquinho mais das Sagradas Escrituras na próxima semana. E começando também um novo livro, né? Então, Jackson, vai lá. O que nos espera nessa semana? Nesta sexta semana, a Escritura conduz Israel do Sinai de pedra ao Sinai da presença. O êxodo se cumpre com o tabernáculo erguido. O Sinai que outrora trovejara e se consumira em fogo, cederá lugar ao Sinai da presença, não mais como lei imposta, mas como força que atrai, envolve e transforma. E até mesmo o peso do pecado encontrará caminho para ser levado embora, como se a própria respiração do homem pudesse purificar o coração. Do sopro do Altíssimo nascerá a vocação do sacerdócio. Araão e seus filhos serão ungidos para conduzir o povo à presença de Deus. Mas a morte de Nadab e Abiú lembrará que a santidade é exigente e que a intimidade com o sagrado pede entrega total. Do altar que ainda exala o perfume das ofertas, a voz do Altíssimo se inclinará agora para as tendas do povo. Não mais falando de sacrifícios, mas daquilo que toca a vida em sua realidade mais concreta: o comer, o tocar, o nascer e o adoecer, mostrando que a santidade não habita apenas no templo, mas invade o cotidiano, onde cada gesto pode ser oferta e cada detalhe liturgia. Nesse mesmo sopro surgirão limites que preservarão a vida, o corpo e os vínculos familiares e sociais. E os sacerdotes, como mediadores, deverão refletir essa santidade em palavra e ação, servindo de exemplo que conduz o povo. Por fim, entre sacrifício, purificação e orientação, o Altíssimo reafirmará: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eis aí o Deus santificador. Muito obrigado, Jackson. E dessa maneira a gente se prepara para um novo livro, uma nova caminhada. Agora, com o povo ainda no deserto, mas se preparando para entrar na Terra Prometida. Então tem muita coisa por vir aí. Desejo a todos vocês muita perseverança nessa leitura. Vamos seguir fortes em todos esses pontos. E lembrando, mais uma vez, tudo que foi apresentado aqui hoje e também nas últimas reuniões, você vai encontrar no nosso site Teófilos. O link está aqui na descrição do YouTube. Corre lá, assiste, que você vai gostar muito. Todas as dúvidas que você tiver, também segue por lá. Nós começamos hoje a novena em preparação a essa grande festa de São Jerônimo, então também acompanhe, também venha ler um pouquinho da Dei Verbum, que será algo tão importante para todos nós. O nosso querido organizador, o Joaquim, prepara toda semana, é um arquivo que a gente manda exclusivamente no grupo do WhatsApp. Se você quiser imprimir, se você quiser deixar do lado da Bíblia, que é o quê? É aquele glossário. O glossário de todas as palavras que vão aparecer agora nos primeiros capítulos do Levítico, de uma forma especial, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então é uma palavra que vai ser um pouquinho difícil de entender, e da onde que vem essa palavra, qual o contexto dessa palavra, tudo isso o Joaquim coloca bem resumidinho e bem bonito no glossário que vocês vão receber.
Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e com certeza a gente vai crescer e mantendo na perseverança juntos até o final da Sagrada Escritura. Antes de terminarmos, então, passo a palavra para a Jane, que preparou uma oração final muito especial para todos nós. E aqui fica um convite para todos vocês. Você que gosta de cantar, você que tem um talento, você que tem um dom especial, poxa, se você quiser cantar uma belíssima oração ao final, de repente uma antífona mariana, entre em contato conosco, porque daí você pode gravar o seu vídeo, deixar gravada essa oração, essa antífona, manda aqui para a gente, que com certeza a gente reza junto com ela. Tá certo? Então, Jane, uma boa tarde e vamos para a oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a te amamos, filhos exilados, nós a te invocamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor, dai-nos teus beijos, ó Mãe, quando a noite passar. Salve, Rainha, Mãe de Deus, és auxílio dos cristãos. Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Jane, pela belíssima oração em forma de canto. Dessa maneira, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Uma boa leitura do livro de Levítico para todos vocês. Nos vemos mais uma vez, como sempre, no domingo que vem para mais uma reunião. Não se esqueçam, então, toda quarta-feira, às 6h30 da manhã, nós temos o nosso Terço Teófilos, com o Dom Teófilos, rezando juntos. E a gente se vê no domingo que vem. Um forte abraço, fiquem com Deus e boa leitura!